E se eu te disser que a sua procrastinação não é só preguiça? E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu me chamo Sara Sidraque, eu sou formanda em psicologia, eu falo bastante sobre saúde mental, hábitos e emoções, então se você gosta desse tipo de conteúdo, me segue por aqui, me segue também lá no Instagram que eu falo bastante sobre isso, tá bem? E hoje eu queria conversar com vocês sobre um dos maiores vilões da nossa produtividade, do nosso cotidiano, dos nossos hábitos, que é a procrastinação. E não foi à toa que eu comecei esse vídeo te falando que a sua procrastinação não é apenas preguiça. Eu sei que no senso comum muitas vezes a gente faz essa associação, mas nesse vídeo eu queria te falar um pouco mais sobre causas mais profundas pela visão da psicologia, pela visão da ciência sobre a sua procrastinação e como lidar com isso. Bom, a procrastinação nada mais é do que um atraso desnecessário e irracional de uma tarefa ou de uma tomada de decisão que muitas vezes vem acompanhada de desconforto. E se você sofre com procrastinação, eu acho que eu nem preciso falar dos custos e dos prejuízos disso, que é culpa, insatisfação, perda de oportunidades, muitas vezes perda financeira. A procrastinação é um dos grandes vilões da nossa saúde mental e dos nossos hábitos. E é justamente para ter uma análise mais aprofundada da procrastinação que nesse vídeo eu queria te trazer algumas razões mais profundas e talvez não tão óbvias pelo olhar da ciência e da psicologia do porquê nós procrastinamos. E a primeira delas é para evitar sensações desagradáveis, desconfortáveis. Muitas vezes quando a gente está diante de tarefas que são trabalhosas ou que de alguma forma avaliam o nosso desempenho, é muito comum nós experienciarmos sensações desconfortáveis, como ansiedade. E aí, quando a gente pensa na tarefa ou começa a fazer a tarefa, essa sensação desconfortável aparece e é nesse momento que a procrastinação aparece. Quando a gente pensa na tarefa ou começa a fazer a tarefa e aquele sentimento desconfortável vai aparecendo também, a gente acaba adiando ou deixando de fazer aquela tarefa para não lidar com aquele sentimento desagradável. Ou seja, resumindo, a gente tenta evitar aquele sentimento ao evitar aquela tarefa. E muitas vezes também vem acompanhado aquelas autoavaliações e expectativas negativas a respeito da tarefa e de nós mesmos. Então, assim, a gente começa a fazer a tarefa ou pensa na atividade e vem os pensamentos de eu não vou conseguir dar conta, eu vou fracassar, eu não sou capaz de fazer isso. E isso, você concorda comigo, que é muito desconfortável. Então, assim, a gente acaba postergando a tarefa, deixando ela de lado para também não lidar com essas autoavaliações muito negativas. E a segunda razão do porquê procrastinamos é que nós somos seres humanos e muitas vezes nós nos movemos por recompensas imediatas. Pensa comigo, vamos supor que tem uma prova final de uma disciplina e você precisa estudar para aquela prova. Muitas vezes, como é que a gente pensa, tá? Por que eu vou estudar para aquela prova e talvez ter um resultado positivo e talvez passar naquela disciplina se eu posso, não sei, assistir uma série agora e ter esse prazer agora? Então, quando nós temos esse déficit de autorregulação da nossa atenção, dos nossos impulsos e falta de clareza do porquê que a gente está fazendo aquela tarefa, sabe, das consequências daquela tarefa, nós temos também uma maior chance de procrastinar porque nós não enxergamos a longo prazo. E a terceira causa do porquê você procrastina tem a ver com déficit em gerenciamento de tempo e também de habilidades interpessoais. Eu vou te explicar. Talvez aquela tarefa não te traga sentimentos desconfortáveis e talvez você não seja tão impossível assim com recompensas imediatas, mas talvez você tenha uma grande dificuldade em gerenciar o seu tempo, as suas tarefas, a sua organização diária e isso pode influenciar e muito no seu comportamento de procrastinação. E eu falei sobre habilidades interpessoais também. Por quê? Muitas vezes a nossa procrastinação é um reflexo de um não que a gente não soube dar. E aí aponta para uma falta ou um déficit em habilidades de assertividade. Se você se sente muito desconfortável em falar não para as pessoas ou até mesmo negar fazer algo para as pessoas, é muito capaz que você esteja se enchendo de várias demandas que inclusive não são suas e você pensa que você está procrastinando porque você não sabe gerir seu tempo, mas você pode estar procrastinando porque você está simplesmente sobrecarregado. A gente falou do que é procrastinação e do porquê você procrastina. Mas aí você também me pergunta como é que eu lido com a procrastinação. E eu vou te dar dicas práticas para você lidar com esse vilão. Mas eu já começo dizendo que assim, a procrastinação ela é um comportamento complexo. E por ser um comportamento complexo, a gente precisa enxergá-lo e analisá-lo dentro de um contexto.
tá? Eu posso procrastinar e você pode procrastinar, mas talvez nós procrastinamos por razões diferentes, até mesmo em contextos diferentes. Então, vou falar sobre algumas dicas e intervenções para a procrastinação de maneira mais geral, e talvez uma ou outra delas funcione mais a depender do seu contexto, a depender de como é que a procrastinação acontece por aí, tá bom? Mas eu vou te falar aqui 9 dicas para você lidar com a sua procrastinação. E a primeira dica é para lidar justamente com a parte cognitiva da procrastinação. Como a gente conversou muitas vezes, a procrastinação não é uma evitação da tarefa em si, mas uma evitação de como nós nos sentimos em relação a ela e como nós nos sentimos em relação a nós mesmos, nosso desempenho. E aí, nesses casos, a habilidade de conseguir enxergar os nossos pensamentos de maneira mais distanciada e lidar com os nossos sentimentos sem precisar fugir deles vai ser fundamental para enfrentar a sua procrastinação. E a primeira dica que eu te dou é justamente você sair da sua postura que eu chamo de postura de evitador e entrar na sua postura de investigador. Então comece a se perguntar, sabe, o que você tem procrastinado constantemente? Quando você pensa nessa atividade, o que vem junto? Quais são os pensamentos que você tem em relação à tarefa? Quais são os sentimentos que acompanham, as sensações físicas? E a partir disso você vai ter um pouco mais de consciência do porquê que você tem procrastinado, entender como é que a procrastinação acontece pra você, e você pode começar a realizar práticas de mindfulness para treinar, permanecer com aquele sentimento. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal, se você não conhece mindfulness, atenção plena, eu tenho um vídeo aqui no canal te falando um pouquinho mais sobre essa prática, como é que você pode praticar ela no seu dia a dia, porque a intenção aqui não é a gente fugir dessa emoção ou esperar o desconforto ir embora, mas fazer o que você precisa fazer apesar desse desconforto. E a outra dica que eu tenho para lidar com essa parte cognitiva da procrastinação, que é justamente para lidar com os pensamentos e os sentimentos desconfortáveis que vem quando você pensa na atividade, é justamente observar esses pensamentos que aparecem. Eu sou um fracasso, eu não vou conseguir lidar com isso, e você vai anotar esses pensamentos, seja no papel, seja no bloco de notas do seu celular, você vai anotá-los. E ao lado de cada um desses pensamentos que você anotar, pensamento de eu sou um fracasso, por exemplo, você vai escrever também, anotar uma frase compassiva, algo que você diria a um amigo, a uma pessoa que você ama muito, sabe? Imagina que essa pessoa que você ama muito está na mesma situação que você, está tendo o mesmo pensamento de eu sou um fracasso. Pense no que você diria para essa pessoa e escreva, mas você vai escrever para você, tá? Você vai estar pensando no seu amigo, mas você vai escrever pra você. E faça isso sempre que esse pensamento desconfortável aparecer quando você começar a fazer atividade. Você anota esse pensamento e você vai escrever uma mensagem e uma frase também compassiva para esse pensamento. Isso te ajuda a ver tanto esse pensamento de uma forma mais distanciada, não como um fato, mas como um pensamento, e também ajudar você a se tratar com mais autocompaixão. E a terceira dica que eu tenho pra te dar é você pegar essa tarefa maior e subdividir ela em tarefas menores. Isso vai te ajudar muito, tanto na organização quanto na regulação da sua ansiedade. Porque é muito comum e faz sentido quando a gente vê a tarefa assim maior, como por exemplo fazer o trabalho final da disciplina. É muito ansiogênico. Mas quando a gente vai subdividindo, torna mais fácil tanto a gente cumprir aquelas atividades, quanto também a gente tentar fazer aquela atividade sem sentir tanta ansiedade. E nesse caso é muito importante você começar com tarefas mais simples o possível, tá? Vamos supor o trabalho final da disciplina que você precisa fazer. Você pode começar com separar os textos sobre o tema, depois ler os textos sobre o tema e depois separar os assuntos, por aí vai, tá? É muito importante você começar com tarefas mais simples e metas mais realistas, metas que você sabe que você pode cumprir, porque isso aumenta a sua probabilidade de permanecer naquela tarefa, de continuar tentando aquela tarefa. E a próxima dica que eu tenho pra te dar é você estabelecer prazos, tá? Você pegou essa tarefa maior e dividiu ela em tarefas menores. Agora você vai estabelecer prazos também para cada uma dessas tarefas menores, sabe? Se você colocou aqui separar os textos sobre o tema, não, eu tenho 2 dias para fazer isso. E aí você cumpre a atividade dentro desses 2 dias. O nosso cérebro ele não funciona muito bem de uma maneira abstrata, de maneira aberta. Então você precisa dar direções e ordenanças mais específicas para ele, sabe? Se você falar assim, não, eu preciso fazer o trabalho final para daqui a 1 mês, é muito provável que você vá ser um caçador de emoção aí e vá deixar de última hora. Você vai procrastinar e deixar isso de última hora. Então estabeleça prazos também para essas atividades menores. E a próxima dica que eu tenho para te dar é para você que tem problema com distração e regulação de atenção. Primeira pergunta que eu tenho para te fazer é: como que é o seu ambiente de estudo, de trabalho? Você tem muitos distratores, muitos estímulos que te distraem? Você estuda ou trabalha perto do seu celular, com a internet ligada, tem muitas
pessoas à sua volta conversando, muitos estímulos, e aí você primeiro identifica e depois você diminui esses estímulos distratores, tá? Seja tirando o seu celular de perto, seja avisando as pessoas à sua volta, ou até mesmo desligando a internet. Existem alguns aplicativos também que podem te ajudar muito com essa questão do celular, como a questão do Forest e do Focus Plant, que são aplicativos que utilizam a técnica do Pomodoro, que é passar um tempinho ali focado e um tempinho de descanso, e eles utilizam o seu celular para fazer isso. Então, meio que você não consegue mexer no celular enquanto faz aquela atividade. Funciona muito comigo e pode ser que funcione com você também. E a próxima dica utiliza um princípio da psicologia comportamental. Lembra quando eu falei para você que quanto mais imediata é uma recompensa, maior a chance da gente fazer aquela atividade? A gente pode usar isso a nosso favor, se recompensando quando e somente se a gente fazer aquela tarefa. Então, por exemplo, eu precisava passar 30 minutos lendo um livro para uma prova, estudar para uma prova. E eu passei esses 30 minutos fazendo isso. Eu posso me dar, por exemplo, 15 minutos descansando ou fazendo alguma atividade que seja prazerosa para mim. Isso vai aumentar a probabilidade de eu completar aquela tarefa. E a próxima dica é ótima para você que tem procrastinado porque não tem clareza da atividade, não sabe como fazer, ou até mesmo é muito perfeccionista e está sempre procurando defeito, tá? Procure ajuda, peça ajuda, pergunte a pessoas mais experientes do que você, pedindo dicas, comentários, feedbacks de como você pode fazer, como você pode melhorar, tá? Se for desconfortável para você pedir ajuda, se lembre do custo que tem sido procrastinar coisas importantes para você. Não tem vergonha nenhuma. Todos nós, eventualmente, precisamos de ajuda. E a última dica é a técnica dos 5 porquês. Eu falei pra você que muitas vezes nós somos movidos por recompensas imediatas, né? Mas enquanto seres humanos, nós também temos a capacidade de pensar e planejar e fazer planos a longo prazo. E isso muitas vezes nos ajuda a permanecer em condições, fazer coisas que são mais desagradáveis ali no momento, pensando em recompensas maiores e mais produtivas lá na frente. Então, quando você pensar na atividade que é muito importante pra você, você tem procrastinado, pense e escreva pelo menos 5 razões do porquê você quer fazer aquela tarefa, tá? E deixe ao seu alcance sempre que você precisar ler e se sentir motivado. E é isso, nesse vídeo eu quis trazer pra você algumas causas e também dicas de como lidar com a sua procrastinação para que não seja mais um vilão na sua vida, nenhuma pedra no seu sapato, tá? Como eu falei, a procrastinação, ela não é apenas uma preguiça, tá? A procrastinação, ela é um comportamento complexo. E enquanto comportamento complexo, ele precisa ser entendido dentro de um contexto, a gente precisa entender quais são as variáveis que têm mantido esse comportamento de procrastinação. E eu trouxe essas causas para você conseguir identificar isso no seu contexto e também algumas dicas para você conseguir lidar com isso no seu cotidiano, nos seus hábitos. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, comenta também como é que você lida com a sua procrastinação. Eu espero ansiosamente no próximo vídeo.